Eu sou a Renata Nader, eu sou médica dentista, treinadora também de inteligência emocional, e hoje, o que eu venho fazer aqui hoje, vamos falar sobre um tema que estou aqui de volta, não é? Para nossas lives, e o tema hoje será: estou indecisa e o que faço? Então, eu gostava que vocês pegassem aí uma caneta e um papel. Se caso vocês tenham alguma coisa que precisam decidir, hoje eu vou dar algumas ferramentas que vocês podem usar para poder tomada de decisão. Então, olha, pessoal, eu estou olhando às vezes para dois lados aqui, porque eu estou olhando para as duas câmeras que eu estou fazendo a transmissão direta no YouTube, no Face e no Insta, tá bem? Então, às vezes eu estou olhando para cá e às vezes estou olhando para cá, ok? Então, muito bem-vinda, muito bem-vindo. O tema de hoje da nossa live é: estou indecisa e o que faço? Eu sou a Renata Nader, médica dentista, e venho falar essa semana com vários temas. Vou fazer live todos os dias dessa semana, às 9h30 da noite, falando de vários temas que vão ajudar você a alavancar o seu negócio, aumentando as suas vendas, mas tudo isso envolve vários fatores, não é? Então, eu vou começar hoje falando das decisões da nossa vida, e é por isso que o tema de hoje são as decisões da nossa vida. O que é essa decisão? Por que é importante, né? Eu trouxe aqui, um tema bastante polêmico, às vezes, e por que eu trouxe esse tema que eu acho que é importante na nossa vida? Porque todas as horas, nós estamos tomando decisões. Nós tomamos decisões na altura que nós vamos comer um bolo ou não comer um bolo, na altura que a gente vai comprar uma casa ou não vai comprar casa. Nós tomamos decisões se vamos viajar ou não. Nós tomamos decisões se vamos mudar de emprego, se vamos... Independente, teve uma pessoa que me perguntou, mas decisão do quê, Renata? Eu falei, mas todas as horas nós estamos tomando decisões. E essas decisões, às vezes, podem ser com uma tarefa difícil, né, de conseguir essa tomada de decisão. Então, aqui eu vou trazer hoje 3 ferramentas para vocês, que vocês possam utilizar no vosso dia a dia para a tomada dessas decisões. E o que eu ia pedir para vocês? Se vocês tiverem um papel, uma caneta, é importante para vocês anotarem algumas perguntas que eu vou fazer, que essas perguntas vão ajudar vocês nessas ferramentas para a tomada de decisão, ok? Então, vamos lá. Para que serve essa live de hoje? É justamente para nós começarmos a perceber que a tomada de decisão, ela pode ser racional ou pode ser até emocional. Racional é quando nós realmente colocamos as coisas no papel. É isso que eu vou mostrar para vocês, essa ferramenta, para que nós possamos ter uma decisão mais assertiva, mais definida, para ocorrer menos desafios depois nessa nossa tomada de decisão. Porque muitas das vezes, quando nós tomamos uma decisão e tomamos no momento, às vezes, ou da raiva, ou da emoção, às vezes não tomamos a melhor decisão na nossa vida. Por exemplo, tem muitas profissões que elas são altamente valorizadas, por exemplo, a profissão de um médico, não é? Porque quando ele vai tomar uma decisão, ele não pode ficar pensando muito, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Na mão dele está a vida de uma pessoa, então ele tem que tomar umas decisões rápidas. Então, hoje em dia, algumas profissões são muito valorizadas justamente por essas tomadas de decisão, porque a pessoa ela não pode vacilar, ela tem que tomar uma decisão naquele momento, ela tem que pensar o que ela vai fazer e nessa tomada de decisão, tá bem? E lembrar também para vocês quais foram as decisões que vocês... que tomaram na vida de vocês, quais essas decisões, hoje vocês estão aqui agora, qual foi a decisão que te trouxe até aqui? Qual foi a decisão que você fez no passado e que levou a esse tipo de... onde você está hoje, não é? Então, por que essa decisão é importante? Porque hoje nós tomamos uma decisão e ela pode nos refletir nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos, 20 anos da nossa vida. Então, é muito importante essa tomada de decisão na nossa vida.
E muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou tomar uma decisão e às vezes deixa a vida me levar, a vida leva eu, não é? E acaba por não tendo uma decisão mais assertiva. Então, é de tudo isso que nós vamos falar, porque justamente, com certeza, vocês devem lembrar que há 20 anos atrás vocês tomaram alguma decisão. E essa decisão que vocês tomaram há 20 anos atrás, com certeza, hoje refletiu em alguma coisa da vida de vocês. Então, é importante todas essas decisões e, às vezes, nós precisamos de ferramentas que levem nós a acharmos todas essas nossos passos que nós vamos dar para essa decisão que nós vamos tomar na nossa vida, e todos esses passos, eles têm que ser bem assertivos para que ocorra menos problemas no nosso futuro, não é? Porque, às vezes, uma tomada de decisão pode levar ao nosso futuro, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, vai refletir essa nossa decisão de hoje. Então, justamente para quem quer essa live, não é? Justamente para as pessoas que querem, hoje estão com alguma dificuldade em tomada de alguma decisão, seja ela simples ou mais complexa, seja ela uma mudança de trabalho, ou seja ela até um final de um casamento. Aqui eu estou levando um pouco mais no contexto do trabalho, da nossa vida profissional, mas também ela pode ser levada no nosso tema também para a nossa vida pessoal. E para quem não é essa live é para quem não gosta de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Então, não serve para isso, porque a pessoa não precisa tomar nenhum tipo de ferramenta para poder aprender ou ajudar nas suas decisões, não é? Então, é para essas pessoas que estão com alguma dúvida e que querem realmente alguma tomada de decisão. E outra coisa também que às vezes nós falamos muito você, na sua vida, vocês controlam a vida de vocês são os capitães, são os donos do seu barco, não é? Ou você deixa as pessoas que estão à sua volta tomar decisões na sua vida, decisões para você, decisões daquilo que é melhor para você. Então, veja se isso faz sentido para vocês. E por que, pessoal? Por que essas pessoas, às vezes, travam? Por que nós travamos em algumas decisões na nossa vida? Justamente por quê? Porque quando a gente toma uma decisão, a gente tem medo. E, muitas das vezes, esse medo, ele faz com que nós travamos. Então, deixa eu ver aqui. Vocês estão me escutando bem, pessoal? Tá tudo certo? Tá tudo, não é? Pronto. Era só estar preocupada aqui com com o escutar, mas penso que esteja escutando bem. E justamente é isso. Bem, onde eu estava? Estava aqui no medo. Então, muitas das vezes, o medo, ele faz com que trava, não é? Nós travamos essa nossa decisão através do medo, porque nós temos um pensamento, esse pensamento vai dar um sentimento, não é? Uma emoção, e que a gente vai fazer uma ação. E muitas das vezes, nós paramos em algum determinado... na hora que nós vamos tomar essa decisão, nós paramos. E quando nós paramos, justamente é porque nós não sabemos bem qual a melhor decisão tomar. E aqui é uma das coisas que a gente vai falar agora sobre a decisão. Porque quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve, não é assim que diz? E então nós temos que saber tomar nossas decisões de uma maneira mais assertiva. E hoje, o que eu trago aqui para vocês, eu estou vendo aqui o meu script, que é para poder não passar nenhum passo para vocês, que eu quero que hoje vocês pensem em algo que vocês possam, na vida de vocês, que vocês querem tomar alguma decisão, e eu vou fazer aqui um passo a passo com vocês, para que, independente do que seja essa tomada de decisão, uma decisão simples ou não, eu quero que vocês façam. Então, peguem lá um lápis e uma caneta, porque nós vamos precisar aqui de um lápis e uma caneta para nós fazermos a nossa ferramenta da decisão. Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês justamente, muitas das vezes, quando nós temos, eu acho que vocês já até ouviram eu falar quando nós falamos das características das pessoas de sucesso, não é? Que eles têm o conhecimento, a habilidade e a atitude. E essas três, essa tríade, ela tem que andar junta.
Não adianta eu ter vários conhecimentos e não tenho depois uma atitude de colocar em prática, e eu não vou ter essa habilidade. Então, toda essa parte do conhecimento, da habilidade, da atitude, ela tem que ser uma tríade, tem que ter em conjunto, elas têm que estar juntas, porque não adianta eu ter um conhecimento e não colocar em prática. A partir do momento que eu não coloco em prática, eu não vou ter uma habilidade sobre esse assunto. Então, aqui é uma das coisas que também fazem as pessoas que têm algum resultado na vida, elas têm uma atitude, elas têm um conhecimento, certo? Mas elas também fazem uma ação, uma atitude para que possam gerar resultados, não é? Então, isso também faz parte da nossa decisão, porque muitas das vezes nós queremos tomar uma decisão, mas não sabemos em qual decisão, como que nós vamos fazer para a tomada dessa decisão. E uma das coisas que eu queria deixar aqui para vocês era, quando nós tomamos uma decisão, essa decisão ela tem que ser uma decisão mais consciente. Por que mais consciente? Porque é uma decisão mais racional. Porque se nós tomamos uma decisão mais na fase da emoção, pode ser que alguma coisa não corra tão bem, não é, como o nosso desejado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é buscar, analisar. O que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar de 4 contextos. Então, o que nós precisamos agora? Precisamos analisar o contexto da situação para que nós possamos ter essa decisão. Nós precisamos dos pós e contras nessa tomada nossa de decisão. Nós temos que saber os ganhos e as perdas para poder tomada dessa decisão e entender tudo isso que está se passando. Então, quando nós temos alguma coisa que nós temos que tomar essa decisão, justamente eu vou usar aqui com vocês uma ferramenta, que é uma ferramenta da PNL, que ela ajuda muito que nós possamos fazer essas tomadas de decisões mais assertivas e mais racionais. Então, não sei se vocês já ouviram falar, na PNL tem um processo que chama ecologia. O que vem a ser essa ecologia? Essa ecologia, você faz algumas perguntas, e essas perguntas vão fazer com que você comece a tomada de consciência de alguma coisa que vocês estão decidindo, não é? E talvez vão adquirir mais clareza. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do nosso poder de decisão, não é esse o tema de hoje? Então, eu queria que vocês anotassem aí, essas perguntas são algumas perguntas da PNL, da parte da ecologia, não é? Que vão fazer ajudar vocês a tomada dessas decisões. Então, coloquem aí, vejam aí, pessoal. Vou colocar com a primeira pergunta. São perguntas ecológicas. Então, a primeira coisa que você tem que saber quando você vai tomar uma decisão você percebe algum problema nessa decisão? Então, o que vem a ser isso? Você percebe algum problema nessa decisão? Então, quando você tem algo para decidir, você começa a perceber se existe algum problema ali naquela sua decisão? Então, essa é a primeira pergunta que eu quero que vocês respondam aí, que fazem aí no vosso caderninho, que vai ajudar vocês a tomarem certo. Eu quero que vocês saiam daqui hoje com alguma decisão tomada em algum assunto, tá bem? Então, pensem em algum assunto que vocês queiram trabalhar hoje aqui comigo para que melhore essa sua parte da sua decisão. Então, a primeira pergunta que eu faço, que eu quero que vocês escrevam aí, pensa naquilo que vocês querem decidir, que você percebe algum problema nessa decisão? Pronto, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, tem alguma parte sua que é contra dessa decisão? Lá no fundo, quando você está pensando em mudança dessa decisão, tem alguma coisa que você acha que não está bem? Tem alguma coisa que você sente, talvez, no seu corpo ou no seu coração, alguma coisa que você sente que não está correto? Então, é isso que eu quero que vocês definem. Terceira pergunta. Pessoal, falem aí no chat, se estiver muito rápido, vocês dizem. Então, a terceira pergunta. O que lhe impediu
de tomar essa decisão até hoje? O que foi que aconteceu que até hoje você tem adiado essa decisão? Então, o que foi? O que te impede? Pensa lá naquilo que você quer decidir, naquilo que você quer resolver e pense, o que foi que te impediu essa tomada de decisão? Ok? Essa é a terceira pergunta. Conseguiram fazer aí, pessoal? Muito bem. Quarta pergunta. Em que situação vai ser adequado eu tomar essa decisão? E em que situação não vai ser adequado eu tomar essa decisão? Aqui é justamente para você saber em que momento que você vai tomar essa decisão ou não, e que momento que vai ser mais adequado ou não essa tomada de decisão. Ok? Boa, pessoal. Isso. E tem mais uma. A quinta pergunta. Como as pessoas que te cercam, como as pessoas que estão à sua volta, elas te enxergam, elas vão enxergar essa decisão? Como elas vão ver essa sua decisão? Entendeu? Então, você começar a perceber as pessoas que estão à sua volta, como que elas vão ver essa sua decisão. Você será criticada? Você será julgada por tomar essa decisão? Às vezes, tem muita coisa que nós não fazemos na nossa vida, justamente por isso, por algum motivo que esteja nos impedindo de alguma tomada de decisão, é porque nós estamos a pensar um pouco no julgamento do outro e não aquilo que é bom para nós. Eu não sei se vocês percebem muito, e eu falo aqui um pouco no contexto profissional, às vezes, muitas das vezes, nós deixamos de fazer certas coisas, analisando, justamente pensando um pouco o que vai ser julgado, o que eles vão me julgar, o que eles vão falar, o que vai ser, o que eles vão me criticar. Então, muitas das vezes, nós temos medo das nossas tomadas de decisões, porque elas vão gerar algum desconforto, porque às vezes nós estamos muito mais preocupadas, e não com aquilo que é bom para nós, mas sim com aquilo que a nossa sociedade ou alguém à nossa volta vai nos orientar ou vai nos julgar. Então, nós estamos muito mais preocupados com a opinião do outro do que realmente aquilo que interessa para nós. Então, essas 5 perguntas, pessoal, são perguntas que são da parte da PNL, são da parte da ecologia, que é justamente algumas perguntas que vão ajudar vocês a ter um pouquinho mais de clareza, porque a questão da decisão aqui é você ter clareza justamente daquilo que você quer, daquilo que é melhor para você. E muitas dessas perguntas que eu falei aqui para vocês, essas perguntas, não é que as perguntas vão te dar uma posição, mas essas perguntas vão fazer com que você pense e comece a ter mais clareza daquilo que está te impedindo e, às vezes, tomada de decisão. Às vezes, tem coisas que a gente está arrastando por uma vida inteira, que a gente quer fazer uma mudança e nós não conseguimos fazer essa mudança porque nós estamos presos por o julgamento. É igual, por exemplo, a Rita falando, o julgamento alheio. Às vezes, a gente não está preocupado se aquela decisão é boa para nós ou não. E sim, nós estamos preocupados com o contexto do outro, o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar e o que o outro vai me julgar. Então, uma das coisas que... o contexto que eu estou falando de tudo isso, pessoal, é porque eu, na minha vida, não é, como médica dentista e agora como treinadora de inteligência emocional, muitas vezes a gente tem que tomar algumas decisões. E muitas das vezes, na nossa empresa, na nossa profissão, muitas vezes nós temos que tomar algumas decisões. E às vezes a gente vai adiando essa tomada de decisão. Então, essas perguntas aqui, elas não vão te dar o passo a passo, mas elas vão te dar realmente muita clareza. Se o que está te impedindo de alguma tomada de decisão que é bom para o seu futuro, ou que vai te gerar um futuro daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos, uma transformação na sua vida, e será que é uma coisa externa ou é uma coisa interna? Então, é isso que eu quero que vocês tenham clareza. O que está te levando?
é interno ou externo? O que está te impedindo? É a opinião alheia ou é a sua? O que você, certas coisas que você não está tendo clareza, todas essas perguntas, essas ferramentas, elas são para te ajudar a você esclarecer e ter mais clareza nesses assuntos, certo, pessoal? Então, essa é uma ferramenta da PNL, a ecologia, e eu espero que tenha ajudado vocês aí. São perguntas que podem ajudar vocês a tomada de decisão, ok? Nós vamos continuar aqui, porque eu hoje ia trazer 3 maneiras de vocês terem essas ferramentas, não é? Que podem ser usadas em qualquer momento aí na vida de vocês, para ajudar nessas decisões, tá bem? Pronto. Outras perguntas que eu vou deixar aqui para vocês, eu quero que vocês continuem aí com o caderninho, anotando tudo, são as perguntas chamadas perguntas poderosas do coaching. E o que são essas perguntas? São perguntas que fazem justamente você sair um pouco daquilo que está te impedindo de tomada de decisão e começar a sair fora da caixa, a ver a situação de outra maneira, a ver por fora, não é? E isso é muito importante na nossa vida para nossa tomada de decisão. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com nossas ferramentas. Olha, pessoal, no final, depois, mais um pouquinho para o final, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, nós depois vamos responder, tá bem? Então, as perguntas do coach. Então, anotem as perguntinhas que eu vou fazer que vão ajudar você também nessa tomada de decisão. Então, a primeira pergunta: ao tomar essa decisão, o que você ganha com isso? Então, isso é muito importante, porque às vezes nós temos que saber se aquela decisão, aquele caminho que nós estamos querendo, o que eu vou ganhar com aquilo? Então, para eu ter clareza daquilo que eu quero, não é? Então, o que você, nessa tomada de decisão, o que você vai ganhar? O que você vai ganhar? Você vai ter ali, as pessoas vão te dar um carinho, você vai ganhar uma promoção, você vai ganhar o quê? O que com essa tomada de decisão na sua vida que vai fazer o que você vai ganhar, certo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta seria: o que essa tomada de decisão vai fazer você perder? O que você perde? Então, dependendo da minha tomada de decisão, eu vou perder, eu vou estar mais longe, por exemplo, da minha família, eu vou estar com menos tempo para mim, essa tomada de decisão. Então, o que você vai perder? Entendeu? Nessa sua tomada de decisão, quando você tem essa polaridade, o que vai fazer que você vai, quando você toma essa decisão, o que você ganha e o que você perde? Eu gostaria que você tivesse clareza disso. Quando você vai tomar uma decisão e você tem a dúvida, não é? Eu gostaria de vocês pensassem nisso. O que eu ganho e o que eu perco. Ok? A terceira pergunta aqui é: o que você pode fazer para minimizar as possíveis perdas? Então, o que eu posso fazer para que minimize essas perdas? O que eu posso, dentro do contexto, o que eu posso fazer? Por exemplo, se for uma coisa assim, se eu tomar essa decisão, eu vou querer essa promoção do meu trabalho, eu vou trabalhar mais, eu vou estar mais longe da minha família, pode ser uma perda que você não queira, não é? Então, o que eu posso minimizar mediante essa perda? Eu posso, por exemplo, falar, não, eu vou tirar um dia para ficar com a minha família, ou eu vou juntar ali o meu trabalho para ficar mais tempo aqui com a minha filha. Então, o que eu posso minimizar, não é, justamente para as possíveis perdas? A quarta pergunta agora: o que você ganha se não tomar essa decisão? Então, se eu não tomar essa decisão, o que eu vou ganhar? Então, eu estou num lugar que eu não estou satisfeita, mas eu quero continuar ali. Então, o que eu vou ganhar se eu não tomar essa decisão? Não é? Se eu continuar desse mesmo jeito, o que eu ganho? Ok? Essa é a quarta pergunta.
E eu quero também te perguntar o que você pode fazer para continuar tendo os atuais ganhos em tomar essa decisão. Então, o que você pode fazer para continuar tendo alguns ganhos que você tem hoje, não é? Mas tomando essa decisão. O que você pode juntar ali para essa sua tomada de decisão? Aquilo que você tem hoje, mas que você pode juntar e que pode te ajudar nessa tomada de decisão. Certo? Que pode ser uma decisão concreta ou não, pode ser alguma coisa que seja mais específica ou não, ok? Então, é justamente isso, as perguntas do coach, as perguntas poderosas do coach, elas são importantes porque elas vão nos ajudar a ter um pouco mais de clareza sobre essas nossas atitudes. Quando nós estamos na parte que estamos na indecisão de alguma coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, nós estamos polarizados. Outra coisa que nós podemos também fazer é justamente quando nós temos essa polaridade, em vez de arrumar só essa polaridade, são duas opções, nós colocarmos também uma terceira opção. Essa terceira opção, ela pode ali nos ajudar também à tomada de decisão, porque às vezes é muito assim, eu quero o branco ou o preto, mas eu posso ter assim, eu quero o branco, o preto e o marrom. Então, qual dessas? Então, isso também, quando tem um sentido de polarização, não é? De um lado e do outro, você tendo um terceiro elemento também ajuda a melhorar aí essa despolarização, você se decidir para alguma coisa ou não, certo? Pronto, então aqui, pessoal, nós tivemos aqui duas ferramentas, não é? Uma ferramenta da ecologia, uma ferramenta do coach, justamente para que você possa ter mais clareza, não é? Para poder essa sua tomada de decisão, ok? Então, vamos lá continuar, que tem mais coisas ainda. Todas essas perguntas que vocês responderam e que vocês anotaram, aquilo que você perde, aquilo que você anotou aí, que você perde, justamente ela pode ser aquilo que esteja impedindo você de alguma coisa. Então, fica aqui essa dica para você ter um pouquinho mais de clareza, porque justamente, às vezes, aquilo que está te impedindo de ir para algum outro lugar, que está te impedindo de fazer algo, pode ser alguma coisa que esteja relacionada com essa perda. Então, analise bem o que você colocou nessa perda, o que você perde em tomar essa decisão. E isso é uma dica que pode ser alguma coisa que está te impedindo de realizar alguma coisa. Por que, pessoal, que eu estou falando isso, sobre esse contexto, sobre essas tomadas de decisões? Porque eu vou entrar aqui um pouquinho no contexto para vocês saberem um pouco do que está se passando. Eu, como todo mundo sabe, não é? Eu sou médica dentista, tenho feito agora também alguns treinamentos de inteligência emocional. E uma das coisas que eu cheguei à conclusão é que muitas vezes, quando nós formamos uma atividade, principalmente uma atividade médica, medicina, ou pode ser dentista, ou psicólogo, alguma coisa nessa área da saúde, e muitas das vezes nós aprendemos a ter essa profissão, e nós não aprendemos a gerir uma empresa. Nós simplesmente somos jogados, temos que abrir um consultório, um gabinete, um escritório, temos que atender nossos clientes e temos que gerir tudo aquilo que nós não aprendemos na faculdade, na universidade. Nós aprendemos numa profissão, ser médico ou ser dentista, uma profissão de saúde. Nós não aprendemos a gestão de tudo aquilo que a gente é colocado na nossa vida. E o que eu quero trazer para vocês durante essas lives dessa semana são situações que vão fazer com que você consiga vender mais, que você consiga levar o seu negócio para um outro patamar, alavancar o seu negócio. E para você alavancar o seu negócio, não adianta você só estudar as vendas. O que eu estou falando aqui, gente, eu não quero que vocês vejam nem que é certo, nem que é errado. São experiências da vida durante todos esses anos e durante
uma vida durante mais de 10 anos, onde eu venho fazendo formações, procurando mentores, para aprender um pouco sobre a nossa transformação como pessoa e a nossa transformação também como profissionais. E eu vejo que na nossa área, principalmente, nós temos muitos problemas. Nós temos muitos problemas que a maioria do profissional de saúde, ele não tem tempo, ele não está com a família, ele tem medo do julgamento, ele não sabe gerir o consultório, ele não sabe o que fazer, ele não sabe para ter mais cliente. Quer dizer, é uma série de fatores que são juntos, não é, com uma profissão de saúde, e eu venho passando isso aqui, eu vou continuar passando isso aqui para vocês, que são as experiências, tudo que eu fui adquirindo, todo esse conhecimento, para poder ajudar a que esses profissionais, eles tenham um caminho mais fácil, um caminho mais curto, e que não precisa, às vezes, gastar tanto tempo e tanto dinheiro em fazendo tantas coisas e não saber bem para onde ir. E o meu primeiro tema hoje foi justamente a tomada de decisão, porque muitas das vezes, as nossas empresas, nós temos que tomar decisões, entendeu? E hoje, toda essa crise que está passando, toda essa envolvência que nós estamos passando aqui e estamos passando no mundo, nós temos que estar com pessoas e tomar algumas decisões na nossa vida, e pessoas que façam que nós possamos crescer e evoluir junto. Então, todo esse meu conhecimento que eu fui adquirindo, não é certo nem errado, eu não sou nenhuma gestora, e nada disso, eu sou simplesmente uma médica dentista que tem feito muito treinamento de inteligência emocional, e mais nessa parte também do desenvolvimento humano. Quero trazer para vocês várias ferramentas, vários passo a passo, para que vocês possam usar no vosso dia a dia, tanto na vossa empresa, como na sua vida, para que você possa alavancar o seu negócio, para poder você consiga vender mais. Eu vou falar aqui essa semana, também vou falar um pouco de vendas. Tem vários temas que eu depois vou deixando ao longo da semana, os temas do dia, quem tiver interesse no tema do dia, que justamente são temas que é para fazer com que nós conseguimos alcançar outro objetivo, outro patamar, porque o que eu faço hoje e o que eu sei hoje, ele não vai me levar, com as habilidades que eu tenho, com as competências, não vai me levar para o próximo nível. Eu não vou passar para um próximo, se eu não adquirir outros conhecimentos e outras coisas para chegar no outro patamar. E quando eu falo aqui das decisões, é que justamente nessa nossa vida, tanto de empresa como de profissionais liberais, nós precisamos tomar algumas decisões. E às vezes a gente não sai do lugar, nós ficamos presos, ficamos empacados ali durante uma vida, ou até tem pessoas que ficam empacadas uma vida inteira e outras pessoas estão ali presas a algo que nem sabe por quê. Então, todas essas ferramentas que eu vou trazendo aqui é justamente para vocês terem um pouco mais de clareza. Foram coisas que eu também passei, que eu também tive. São coisas que eu usei para mim e que deram resultado. Eu vou passar tudo aqui que eu fui fazendo ao longo dessa minha jornada, que vai dando resultado. Tanto todas essas tomadas de decisões, todos esses processos que a gente faz para uma empresa, para poder alavancar a empresa, todo o marketing digital que a gente vai usando. Então, eu quero passar para vocês todo esse passo a passo de tudo isso que a gente foi adquirindo durante essa nossa jornada, tá bem? Pronto, então vamos lá na nossa decisão, que ainda não acabou. Então, olha, o que eu queria falar para vocês agora aqui é justamente mais uma ferramenta da nossa tomada de decisão, tá bem? Então, eu só queria falar um pouquinho do contexto, por que eu estou falando disso, de tomada de decisão, para vocês saberem um pouco, tá bem? Uma das coisas erradas que nós fazemos na tomada de decisão é justamente a gente ir por um impulso ou a emoção. Então, nós vamos no impulso da emoção, fazemos alguma coisa e depois, quando vem a razão, nós chegamos à conclusão que aquela nossa decisão não foi a melhor, não foi a melhor sendo tomada. Então,
o que eu quero, essas ferramentas, é porque justamente te trazer na razão para você colocar ali o passo a passo e descobrir por você mesmo o que te impede e o que você pode mudar e qual a sua decisão a ser tomada, entendeu? Então, o que é certo nisso? Essas ferramentas, elas vão te ajudar a você ter mais clareza, mas no racional. Você vai estar ali com o A, o B, porque isso, porque aquilo, na razão, e não tomada de uma decisão só no impulso ou no lado emocional, que às vezes traz graves consequências, tá bem? Uma das coisas também que nós falamos já em outras lives, que fala muito sobre a parte da meditação. O que vem ser a meditação também? A meditação também é muito importante para quando nós vamos tomar a nossa decisão, porque a meditação faz com que quando nós estamos a meditar, nós estamos num outro patamar, não é, do nosso cérebro, que nós conseguimos começar a ter uns insights, nós vamos ter outra visão, uma visão de fora. E às vezes, quando a gente começa a ter alguns pensamentos fora da caixa, ou algumas ideias fora da caixa, isso faz também com que fique mais clara a nossa tomada de decisão. Então, a meditação também é um grande passo para que você, quando estiver indeciso em alguma coisa, precisar de alguma tomada de decisão, também é muito importante, tá bem? Então, vamos lá ver mais uma coisinha aqui que é muito interessante para vocês, que fala também que na física quântica, os dois hemisférios são ligados por energia, não é? Que é o intuito da meditação, que é justamente sair os insights. Às vezes você faz a meditação e depois parece que fica mais claro a sua polaridade, né? O que fazer ou não, da sua tomada de decisão. Aqui falou assim, é como na vida real nós nos ensina a gestão, exatamente com uma análise de pós e contra que nós vamos moldando, isso mesmo. Porque na nossa vida a gente às vezes é jogada para alguma profissão, mas no fundo existe outra profissão, né, acoplada com aquilo e que a gente está ali no nosso dia a dia e às vezes cometendo os erros e os acertos, não é? E meu intuito aqui é justamente trazer um pouco desses erros e acertos para que vocês possam realmente não demorar tanto tempo, ser uma coisa mais rápida e mais assertiva para vocês, para que não precisa demorar tantos anos para poder acertar aí na vossa decisão, tá bem? Então, outra ferramenta que eu trouxe aqui para vocês, para entender aqui como funciona, com certeza, na vida de vocês tiveram algum momento que vocês tomaram uma decisão muito importante na vida de vocês, uma decisão uma decisão positiva, né? Agora nós vamos falar de uma decisão positiva, uma decisão que foi importante e que ela foi positiva, que você teve muito orgulho dessa sua decisão. Você fala, olha, eu decidi fazer isso e aconteceu isso, e minha vida mudou por essa minha tomada de decisão. Então, eu gostaria que vocês... Agora é um exercício que nós vamos fazer, tá bem? É uma ferramenta, mas você também continue com o seu caderninho para poder anotar algumas coisas. Mas eu quero que você agora pense, pode até fechar os olhos um pouco, e eu quero que você pense numa situação dessa, da sua vida, que já aconteceu, onde que você tomou uma decisão positiva e que aquilo teve muito resultado, que foi uma situação que você tinha uma dualidade e que você realmente tomou essa decisão. Então, eu quero que você lembre desse momento, se quiser ficar com os olhos fechados, lembre desse momento na sua vida que você teve uma decisão, tomada uma decisão positiva e que foi uma decisão que você teve muito orgulho e que uma decisão que te levou, talvez até onde você está hoje, não sei, mas alguma coisa desse gênero, ok? Muito bem, eu quero que você pense nesse momento que você teve essa sua decisão, tá bem? Agora, pessoal, eu quero que vocês coloquem aí no caderninho, justamente, quando você tomou essa decisão, eu quero que você pense no visual. Quando você
pensa nessa sua tomada de decisão, que foi um êxito, que você acertou, foi muito positiva, eu quero que você coloque aí no papel se você teve. Se quando você vê isso aí na sua memória, se ela tem movimento ou se ela é parada. Eu quero que você escreva aí, se ela tem um movimento ou se ela é parada. Se ela é colorida ou se é preto e branco. Eu quero que você ponha essas características dessa sua tomada de decisão, que foi assertiva, que foi positiva na sua vida, que você já tomou. Coloque aí, na parte visual, se era movimento ou era estático. Se era colorido ou se era preto e branco. Se é claro ou se é escuro. Se tem uma imagem focada ou uma imagem desfocada. Se é uma associado ou dissociado. Quer dizer, associado e dissociado, talvez vocês não devam saber o que é. Se você está vendo você, ou se com seus olhos, não é? Ou se você está vendo de fora, como se fosse uma tela, você visse de fora, ok? Então, guarda aí esses itens que vocês enxergaram nessa sua decisão que você tomou no passado e que foi muito relevante para você, ok? Agora nós vamos passar para a parte auditiva. Então, quando você lá tomou essa decisão, que foi assertiva, que foi um êxito, que som que tinha? Ela tinha um som, um volume alto ou um volume baixo? Era alto ou baixo esse volume desse seu som? Era uma velocidade, o som era rápido ou era devagar? Ok? E agora nós vamos buscar no sinestésico, no sentido, é aquilo que você sente, sabe? É quando a gente pega nas pessoas, assim, o abraço, isso é o sinestésico, para quem não sabe o que é. Então, naquela sua imagem de alguma coisa que você decidiu, que teve êxito, como que você estava sentindo naquela sua imagem? Tudo aquilo que você conquistou lá no passado, o que você sentia? E eu quero que você escreva aí, o que você sentia? E aonde você sente isso? Você sente uma alegria que vem no seu peito, você sente no pescoço, você sente na cabeça? O que você sente? E qual era a intensidade desse seu sentimento? Era pesado? Era leve? Como que era? Coloca aí também, pessoal. Anota aí. Qual era a temperatura desse seu sentimento quando você alcançou aquilo que você mais desejava e que foi uma decisão assertiva? Foi a melhor decisão da sua vida? Você sentiu uma temperatura assim de calor ou uma temperatura de frio? Como que era essa temperatura? Coloque aí também no caderninho. E a respiração, a sua respiração, ela era ofegante ou era normal? Uma respiração normal ou você estava eufórico, uma respiração assim muito intensa? Ok? Pronto. Esses são algumas características daquela sua tomada de decisão e que você teve um sucesso, né, nessa sua tomada de decisão. Então, agora eu queria que vocês, na vossa agora tomada de decisão, que vocês agora querem tomar essa decisão e que tem alguma indecisão, não é essa dualidade, eu quero que vocês imaginam, se vocês tomassem essa decisão hoje, optassem por o A ou por B, opta por uma, e eu gostaria que vocês colocassem essas características que tinham naquela que você teve no passado sucesso. Então, por exemplo, hoje eu quero comprar uma outra casa. Então, quando eu for entrar nessa casa nova que eu estou comprando, essa casa, eu quero... Como que vai ser essa minha sensação? O que eu vou ver? Eu vou ver o movimento ou vou ver parado? Vou ver colorido ou vou ver preto e branco? Tudo aquilo que você classificou, naquilo que você teve sucesso, eu gostaria agora que você classificasse naquilo que você quer decidir. Que fique mais real, aquilo que você faz e que seja real. É isso que eu quero que vocês façam agora. Tá bem? Então, todas aquelas, eu vou voltar e falando de cada uma delas. Quando vocês agora querem tomar uma decisão,
E essa decisão, vocês estão em dúvida, não é? Então, vocês vão pegar agora uma decisão que vocês querem e vão colocar aí as mesmas características que você colocou no passado. Se você, no passado, você teve um movimento, então você vai colocar movimento nessa sua decisão. Quando você chegar lá, por exemplo, eu vou comprar uma casa, minha decisão é comprar uma casa. Então, quando eu estiver entrando naquela casa, como que eu vou ver? Eu quero que você coloque as mesmas características. Eu vou ver o movimento, eu vou ver uma colorido, eu vou ver ou é claro ou é escuro, ou eu vou ver focado ou desfocado, ou vou ver associado, dissociado, se tem um som, se é alto, se é baixo, a velocidade do som. E o que eu estava sentindo, como que eu estava me sentindo, quando eu entrava, como eu entro na porta da casa que eu quero comprar, o que eu vejo, o que eu sinto, qual que é a intensidade, qual que é aonde está essa intensidade, qual é a temperatura que eu sinto, qual é o tipo de respiração, eu sinto uma respiração ofegante, feliz, é isso que eu quero que vocês coloquem aí, que vai ajudar o seu momento aí de decisão. Ok, pessoal? Muito bem. Então, justamente tudo isso que eu fui falando aqui para vocês, não é? Que são ferramentas simples, mas ferramentas poderosas, essas 3 ferramentas, tanto a ecologia do coach e essa da PNL também, não é? Que vão fazer com que vocês talvez cheguem numa clareza melhor daquilo que vocês querem decidir, tanto na vossa vida profissional ou pessoal. E aqui eu estou falando um pouco mais no sentido nosso profissional, mas pode ser também no sentido pessoal. E eu gostaria que vocês fizessem um comprometimento aqui comigo também, e que qual é o primeiro passo hoje que vocês amanhã vão fazer para aproveitar essa oportunidade de uma coisa que vocês querem muito e que estão decididos a tomar essa decisão. É uma decisão que pode ser uma decisão a curto prazo, ou pode ser uma decisão que pode ser a longo prazo, né? Uma decisão que pode fazer uma mudança muito grande na vida de vocês daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, né? Ou 20 anos, não sei. Então, é importante que vocês... E aí, aqui está mais uma vez a tríade lá que eu já falei, não é, no começo da live, que é sobre o conhecimento, habilidade e atitude, e que não adianta eu querer saber tudo, estudar e não colocar em prática. Então, a atitude, ela é 70% mais importante até do que as outras, porque só com essa atitude é que eu vou conseguir os meus resultados. E tudo que eu estou falando aqui é justamente os resultados que vocês vão ter nas melhores vendas, resultado para a vossa vida, não é? E aumentar os resultados da vossa empresa. E, às vezes, tem momentos que nós temos que decidir. Então, esses momentos que nós temos que decidir, vocês têm aí 3 ferramentas que podem ajudar, mas eu gostaria de um comprometimento, que vocês comprometessem a amanhã fazer o primeiro passo, a primeira atitude, que pode levar a uma possível decisão a longo prazo. Mas tem que ser um passo simples, mas um passo de cada vez, porque às vezes a gente quer grandes mudanças e grandes decisões de um dia para a noite, e as decisões não são de um dia para a noite, as decisões são passo a passo, degrau por degrau, e o que eu quero é que vocês tenham consciência hoje desses exercícios que nós fizemos, e que se tem alguma coisa aí na vossa vida que precisa ser alterada, que amanhã você se comprometa a fazer o primeiro passo. E eu quero que vocês coloquem lá nos directs, tanto no Insta, lá no Face, me mandam um direct, fala, Renata, eu tomei uma decisão, eu fiz o exercício, tomei a decisão, ou que seja pequena ou grande, mas eu ou não tomei a decisão ainda, mas eu já fiz o meu primeiro passo, e eu quero isso, eu quero comprometimento, pessoal, porque nada na nossa vida é mais
gratificante, tem muito mais valor quando nós nos comprometemos. Quando eu comprometo com você algo e você se compromete comigo com algo, você é muito mais forte. E eu tenho certeza que esse comprometimento vai fazer com que você dê o primeiro passo, aquele passo que você quer fazer a mudança na sua vida. E não pensa que as mudanças vêm de um dia para a noite, que as mudanças são assim milagrosas. Não, as mudanças são passo a passo, degrau por degrau. E não queiram ser perfeitos em tudo. E tem que ser tudo maravilhoso. Não, é uma coisa de cada vez. E esse caminhar, esse dia a dia, esse passo a passo é que vai fazer grandes resultados. Às vezes nós comparamos com pessoas e pensamos assim, olha, fulano é isso, fulano é aquilo, e nós comparamos a nossa vida com a dos outros e não sabemos como que foi o início deles. E com certeza, eu tenho certeza que foi o passo a passo. Então, é essa decisão que você tem que tomar na sua vida hoje, para amanhã começar o primeiro passinho. As crianças, quando andam, elas não começam a fazer corridas de maratona, elas dão o primeiro passo. Então, que fica aqui hoje, nessa live, que vocês dê o primeiro passo, tá bem? O primeiro passo de uma grande decisão, que não precisa ser tomada de um dia para a noite, que não precisa ser grandes mudanças, mas pense nas pequenas mudanças que podem gerar grandes resultados no futuro. Porque hoje, a sua mudança de hoje, ela pode transformar a sua vida daqui a 5, daqui a 2, daqui a 10 ou daqui a 20 anos. Então, pense nisso quando tiver alguma dúvida em alguma decisão. Guarde essas ferramentas com carinho que eu preparei aqui para vocês e que vocês possam começar o passo a passo. E eu gostaria muito que vocês enviassem para mim no direct, em algum lugar aqui, em alguma rede social, dizendo qual foi o seu primeiro passo, tá bem? Que amanhã seja o primeiro passo. Pronto, fico aqui agora. Se alguém tiver aí alguma dúvida, alguma coisa sobre os nossos passos, as nossas decisões que são tomadas, tem aqui no chat, no YouTube, no Face, eu não sei o que tem, mas aqui no Insta também. E um beijinho aí para todos vocês que estiveram aqui presente, muito obrigada. E coloque lá no chat, tá bem? Ou até mesmo lá no direct, esse seu primeiro passo, tá bem? Olha, essa semana toda irei fazer várias lives. Eu vou depois colocar lá nas redes sociais o tema de amanhã, tá bem? E a semana toda estarei aqui às 9h30, no YouTube, no Face, no Insta, trazendo sempre algum tema, justamente temas da nossa vida, para a gente conquistar cada vez mais o nosso espaço e cada vez mais ir atrás dos nossos sonhos, tá bem? Então, fica aqui, espero que... E vocês não têm aí nenhuma dúvida antes que acabe aqui o do Insta, que eu acho que ainda faltam 5 minutinhos. E alguma dúvida aí, vocês? Não? Sobre as ferramentas que eu deixei? Se alguém quiser que eu mande depois essas perguntas, mande lá para o direct, que eu posso também colocar lá as perguntinhas, que talvez quem chegou aí atrasado e que não assistiu aí as nossas ferramentas da PNL, da ecologia e as outras, pode deixar lá no direct, que eu depois envio para vocês, tá bem? Amanhã temos mais uma live, deixa eu ver aqui se eu acho aqui qual é o tema, para já dizer para vocês. Amanhã o tema será o que eu penso quando me dizem não tenho tempo. Amanhã é um bocado sobre o tempo, que nós profissionais, não é, e empresários, é uma coisa que nós temos que gerir sempre, é o nosso tempo, ok? Então vá, beijinhos, obrigada a todos e até amanhã ou até para a semana, que agora estarei essa semana e a próxima sempre aqui às 9h30.
tá bem? Um beijo e obrigada, e tchau, e até mais.